Fala, bonitões e bonitonas. Demorou, mas chegou, hein? Novo iceberg aí, meu nome, pra você, Eu só queria apresentar só e agradecer aos 2.000 inscritos, puta, muito foda. No final, eu vou agradecer mais ainda, mas já agradeço de começo já, muito obrigado. E é isso aí. Segue o Cicão no Instagram. O que mais tem pra fazer? Nada. Assista, se divirta que eu vou lá trabalhar, porque eu trabalho num atacado, então tem que trabalhar. Um beijo, se divirta. Esse é o Iceberg do System of a Down. System of a Down, conhecido como SOAD ou apenas System, é uma banda de nu metal ou metal alternativo, ou qualquer porra que seja isso. A banda foi formada em Gandley, Califórnia, em 1994, e desde 97 a banda é composta pelo vocalista principal, Serj Tankian, o guitarrista solo e vocalista Daron Malakian, o baixista Shavo Odechan, Odadjian, eu não sei, mano, e o baterista John Domayan, que foi substituído pelo baterista original Andy Khachaturian. Nascido em 21 de agosto de 67, no Beirute, Serj Adam Tankian é um cantor, compositor, poeta, multi-instrumentista e ele é mais conhecido por ser o vocalista, tecladista e compositor da banda System of a Down. Serj também realiza diversos projetos paralelos, como trabalhar com pinturas, onde ele abriu uma galeria de arte chamada Disarming Time, na qual expôs quadros inspirados em músicas e de vez em quando eles se transformam em uma tortilha. Nascido em 18 de julho de 75, em Los Angeles, Daron Vantan Malakian é um cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical, mais conhecido como guitarrista e vocalista de apoio da banda, e como vocalista da banda Scares on Broadway, sendo o único membro da banda que de fato nasceu nos Estados Unidos. Nascido em 22 de abril de 74, em Erevan, Shavash Odadjian é um músico mais conhecido por ser baixista da banda. Ele também toca baixo em um grupo de trap chamado North Kingsley. Nascido em 15 de julho de 72, em Beirute, John William Domayan é um baterista que se tornou conhecido por entregar a banda. John, como a maioria dos integrantes, nasceu em uma família de origem armênia e atualmente reside em Las Vegas. A música mais famosa de System, Chop Suey, do System of a Down, é um jogo de palavras complexo, com o título original sendo Suicide. Alterado para evitar polêmica com a gravadora, Chop Suey, um prato chinês, é uma forma de contornar a palavra Suicide, como chop sendo cortar ou picar, adicionando uma camada de violência ou desmembramento à ideia de suicídio, mas de forma velada, simbolizando temas como confusão, caos, o absurdo da vida e a pressão social, refletindo a natureza fragmentada e intensa da música e da banda. A introdução da música, onde Serj diz: deixa claro o título original e o tom da canção. Em resumo, Chop Suey é uma música caótica e provocativa que usa o título enganoso para explorar temas sérios sobre a vida.
a morte e a sociedade, com uma abordagem única e característica do System of a Down. Sim, o System of a Down tem forte descendência armênia. Todos os membros da banda são descendentes armênios, usando sua fama para promover a cultura e a conscientização sobre o genocídio armênio e outras causas da Armênia, o que os torna heróis para muitos armênios. Eu falei muita coisa com o armênio, eu acho. O G1 entrevistou Serj em 2021, após o lançamento de 2 novas faixas, que, segundo ele, denunciavam a catástrofe humanitária na guerra da Armênia. Na ocasião, ele também falou sobre o ativismo no rock. O lançamento das suas músicas marcou uma breve reunião da banda, depois de um hiato de 15 anos, causado por diferenças criativas e conflitos interpessoais entre membros da banda, com o vocalista Serj assumindo a responsabilidade pela decisão inicial. Mesmerize é o 4º álbum de estúdio da banda, e é a primeira parte do álbum duplo, Mesmerize e Hypnotize. O álbum foi lançado em 17 de maio de 2005, 6 meses antes de Hypnotize, pela American Recordings. O álbum já vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo inteiro, desde o seu lançamento, com seu maior hit sendo B.O.B. Everybody's gonna party, have a real good time. B.O.B. ou Bring Your Own Bombs é uma crítica satírica à guerra do Iraque e à indústria bélica, usando o trocadilho com a sigla Bring Your Own Bottle para questionar por que líderes políticos enviam jovens pobres para lutar, enquanto outros países lucram com a guerra, transformando o conflito em um evento com bombas, não apenas bebida. A música critica a hipocrisia dos poderosos e a mecanização dos soldados, que seguem ordens cegamente, como em uma festa. Hypnotize é o 5º álbum de estúdio da banda, lançado em 22 de novembro de 2005, pertinho do meu aniversário, a partir do meu nascimento, na verdade. Foi o último álbum antes que a banda entrasse em um hiato. Hypnotize é a segunda parte do álbum duplo, Memorize Hypnotize, e foi lançado 6 meses antes, após a sua primeira parte, com seu maior hit sendo Lonely Day. And it's mine, the most loneliest day. Lonely Day fala sobre solidão profunda, perda e dependência emocional, com a letra descrevendo um dia tão difícil que a pessoa se sente incompleta sem outra, expressando o desejo de estar junto, mesmo na morte, mas terminando com um reconhecimento agridoce de ter sobrevivido a esse dia. A música, composta por Daron, é pessoal e aberta a interpretações, mas remete à dor de uma ausência intensa, possivelmente ligada a uma perda pessoal, refletindo a um dia de extrema tristeza e superação. Bom, eu acho meio impossível, mas para quem não lembra, o 11 de setembro de 2001 foi uma série de ataques terroristas coordenados pela Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, onde 19 sequestradores lançaram 4 aviões comerciais, 2 atingindo as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, causando desabamentos e mortes. Um atingiu o Pentágono, em Washington, e o quarto caiu na Pensilvânia após uma resistência dos passageiros, resultando em quase 3.000 mortes e iniciando uma guerra ao terror, com a invasão do Afeganistão. O disco foi lançado dias antes do ataque às Torres Gêmeas. As letras foram consideradas anti-americanas por conservadores. Isso gerou uma pequena polêmica, pois o 11 de setembro uniu muitos estadunidenses, obviamente por conta do ataque. Em Prison Song, o System of a Down fez uma crítica direta ao encarceramento em massa nos Estados Unidos,
destacando como o sistema prisional é expandido de forma deliberada para controlar e oprimir a sociedade. A repetição de "They trying to build a prison" reforça a ideia que a prisão não é apenas um local físico, mas um mecanismo de controle social, que pode atingir qualquer um. A TWA é um sistema de crenças ecológicas fundado pelo líder do culto, Charles Manson. A banda compôs uma música intitulada ATWA para o álbum Toxicity, de 2001, fazendo referência ao conceito de Manson, como um apelo ao equilíbrio ambiental. Mas a banda não endossou o próprio Manson. Charles Manson foi um notório criminoso e líder de uma seita apocalíptica conhecida como a Família Manson, responsável por uma série de crimes e assassinatos brutais no final da década de 60, que marcaram o fim da era paz e amor hippie dos Estados Unidos. Em agosto de 69, Manson ordenou que seus seguidores cometessem uma série de assassinatos brutais. O caso mais famoso foi o massacre na casa da atriz Sharon Tate, esposa do cineasta Roman Polanski, que estava grávida de 8 meses e meio. Tate e outras 4 pessoas foram esfaqueadas e mortas. Mensagens como "Morte aos porcos" foram escritas com sangue nas paredes, na tentativa de incriminar militantes negros e desencadear o conflito racial que Manson previa. Holy Mountains, do System of a Down, significa uma poderosa referência ao Monte Ararat, símbolo nacional da Armênia, e aborda o trauma e a luta do povo armênio, especialmente em relação ao genocídio armênio, chamando atenção para essa história, não reconhecida por muitos, misturando memória histórica e ativismo político, assim como outras músicas da banda. Irmão, se esse estágio não tá parecendo um inferno, não sei o que parece, mano. Esse show aí do System of a Down aconteceu em São Paulo em 2025 e gerou uma pequena polêmica, pois era proibida a entrada com fogos de artifício e sinalizadores. E dá pra perceber que não deu muito certo essa proibição aí, tá ligado? If you notice, we don't have pyro on the stage. But our fans bring the fucking fire! Eu acho que eu falo por mim e por muitas pessoas quando eu digo que puta que me pariu. Esse moleque me dá um medinho, um desconforto fudido. Esse maninho alien aí é o Kyle Pepe. E Ryan Pepe também, porque sim, são 2 gêmeos fazendo um personagem só. Os 2 gêmeos atuaram em outras mídias como a série Arquivo X. E essa criança do clipe representa o próprio Chavo e seu estado alienado da época. Por isso ele tem a cara de um alienígena fudido. Isso aí foi dito pelo próprio Chavo. O produtor musical Rick Rubin contou como foi finalizada a música mais famosa da banda. Rick disse em uma entrevista que Serge estava tendo um bloqueio criativo e na época não estava conseguindo terminar a letra de Chop Suey. Então Rick deu um conselho tanto estranho, mas curioso a Serge. Rick disse para ele pegar um livro da sua própria biblioteca e abrir em uma página aleatória e dizer a primeira palavra que ver. Serge aleatoriamente pegou a Bíblia Sagrada e o que ele leu estava em Lucas 23:46. Jesus, antes de morrer, clama com grande voz dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Serge também leu Mateus 27:46. Meu Deus, por que me desamparaste? Mais uma vez, a Bíblia Sagrada provando que é mais do que um simples livro.
Autores de teoria dizem que existiu um álbum inteiro descartado entre Memorize e Hypnotize, com uma sonoridade mais sombria e letras mais agressivas. Ele nunca foi lançado oficialmente. Se este álbum realmente existiu, provavelmente as músicas falavam abertamente sobre escândalos do mundo pop, como tráfico humano, seitas, controle mental de massas e guerras. A música She's Like Heroin, ou Ela é Tipo Heroína, do álbum Hypnotize de 2005, aborda a natureza destrutiva da dependência química e da prostituição por meio de uma narrativa sombria e irônica. Inspirada em fatos reais, segundo Darren Malakian, a letra baseia-se em suas memórias de infância em Hollywood, onde ele vivia em frente a um motel frequentado por traficantes e prostitutas. Personagens citados como Girl Dude eram pessoas reais que ele via rotineiramente naquele ambiente. A metáfora central compara uma mulher ou um relacionamento à heroína, destacando como o vício consome a moralidade e a identidade dos indivíduos. O refrão Selling Ass for Heroin, ou em português, vendendo a bunda por heroína. Oh, foi mal, velho. Desculpa. Ilustra o desespero e a exploração extrema para manter o vício vivo. Como é comum na banda, a música atoa como um conto preventivo e uma observação crua da marginalidade, expondo a realidade daqueles que são forçados a situações degradantes para sustentar sua dependência. Psycho significa psicose, e a música é uma crítica crua à loucura da fama, excessos do rock, relacionamentos destrutivos com fãs e a indulgência, explorando os lados negativos da natureza humana e os comportamentos no mundo do entretenimento, com referências diretas à cocaína e à obsessão. Muitos americanos acusam System of a Down de propaganda antipatriótica, pois a maioria de suas músicas criticam de forma sutil ou não atos do exército americano, lavagem cerebral, invasão de países e outros. Serj e Darren têm visões completamente diferentes sobre o futuro da banda. Serj se afastou de temas mais pesados e agressivos, já Darren queria continuar nessa linha. Isso explica muito sobre o hiato da banda por conflitos criativos. Algumas teorias dizem que o System of a Down foi silenciada por influenciar atitudes anti-americanas e por espalhar a verdade sobre a indústria da música, o uso de drogas e delatar ações políticas. Boatos dizem que Serj escreveu um manifesto sobre a indústria musical, os Illuminati e o sistema financeiro mundial, mas que foi destruído antes de sua publicação. Se for verdade, com certeza sofreu pressões por um poder maior para não lançar o manifesto, pois infelizmente existe um poder maior que controla tudo e todos na indústria do entretenimento, como Hollywood, a indústria da música e muitos outros sistemas como a Big Pharma. O projeto MK Ultra foi um projeto secreto e ilegal de pesquisa e experimentação humana, conduzido pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Ativo de 53 a 73, o programa tinha como objetivo desenvolver técnicas de controle mental e lavagem cerebral que pudessem ser usadas contra inimigos durante a Guerra Fria. O principal objetivo do MK Ultra era investigar se drogas psicoativas e outros métodos poderiam manipular os estados mentais e as funções cerebrais dos indivíduos para fins de inteligência e interrogatório. Temendo que a União Soviética e a China estivessem a desenvolver técnicas semelhantes, a CIA utilizou uma vasta gama de experimentos antiéticos. Os métodos incluíam
o uso secreto e sem consentimento de altas doses de substâncias psicoativas, especialmente o LSD, em cidadãos americanos comuns, soldados, prisioneiros e pacientes psiquiátricos. Técnicas que envolviam isolamento, privação do sono e o uso de eletrochoques. Inclusão de hipnose, abuso verbal e sexual e outras formas de tortura. A música Mind é frequentemente interpretada por fãs e analistas como uma referência ao projeto MKUltra da CIA. Embora a banda seja conhecida por suas letras politicamente explícitas, as referências ao MKUltra são mais interpretativas do que diretas. Contém letras que muitos acreditam descrever o estado mental dos sujeitos submetidos aos experimentos de controle mental do MKUltra. O refrão e os versos sugerem temas de programação, abuso mental e perda de controle. Muitos acham que o fim do mundo será como o apocalipse bíblico, e que ele está bem próximo de acontecer. Imediatamente, depois da perseguição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua ficará negra, e as estrelas cairão do céu, e as forças que sustentam a terra serão abaladas. Depois, finalmente, aparecerá no céu um sinal da minha vinda, e haverá profunda lamentação ao redor da terra. As nações do mundo verão o Filho do Homem chegar nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, preparem-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a 1/3 das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Um enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra chamada Diabo, ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e seus anjos também foram jogados junto com ele. Mas para o System of a Down, o fim do mundo será causado por guerra permanente, colapso ambiental, tecnologia sem ética, manipulação de massas, desumanização progressiva. Ou seja, o mundo não acaba, ele apodrece aos poucos. Meu irmão, como é complicado fazer esse bag, eu tinha esquecido, velho. Mas foi bom fazer. E eu agradeço a todo mundo que assistiu até aqui, de verdade mesmo. Obrigado, cara, somos 2.000 e poucos inscritos. Pô, 2.000 pessoas, mano, gente pra caramba, velho. Dá mais de 5 pessoas, obviamente. Mano, só tenho que agradecer só. Obrigado, de verdade. E um recadinho. O mundo pode estar apodrecendo, mas você não. Então continue lutando e vivendo cada dia. Você é importante, tem pessoas que gostam muito de você. Seu mundo é você e aqueles que você ama. Então não deixe eles apodrecerem. Aqui foi o Sik, segue o Sikão no Instagram. Obrigado e beijão.